E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, tínhamos parado na questão número 10 da lista de exercícios que eu tinha deixado para vocês, né? Então vamos retomar essa lista de exercícios, começando lá na 11, tá certo? Muito bem. Então quem tiver interesse aí de repente de continuar fazendo sem auxílio do professor, tá? Então pause o vídeo, faça as atividades e depois retome, tá bom? Mas fica a critério de vocês também aí, se você quiser dar o play em cada questão, tentar resolver e depois ver como se resolve, fique à vontade, tá bom? Mas o importante é você praticar e verificar se você está fazendo correto. E é claro, não deixar de perguntar referente às dúvidas, tá bom? Então vamos lá, questão número 11. Não realiza trabalho. Letra A força de resistência do ar. Letra B, a força-peso de um corpo em queda livre. Letra C, a força centrípeta em um movimento circular uniforme. Letra D, a força de atrito durante a frenagem de um veículo. E letra E, a tensão no cabo que mantém um elevador em movimento uniforme. Bom, galera, então para a gente responder essa questão, a gente vai lembrar da questão número 5 dessa mesma lista, onde a gente tratou do movimento circular uniforme, né? E a gente percebeu que a força centrípeta ela apenas modifica a direção do móvel que está fazendo esse movimento circular, tá? Ela não está deslocando esse móvel para o centro. Então, essa força centrípeta é perpendicular ao movimento. Se ela é perpendicular ao movimento, então o trabalho realizado pela força centrípeta é igual a 0 joules. Então, a alternativa que responde essa questão é a alternativa C, que diz o seguinte: a força centrípeta em um movimento circular uniforme, ela não realiza trabalho. E aí a gente pode até analisar as outras alternativas para tentar discutir. Olha só, a força de resistência do ar. A força de resistência do ar, ela realiza trabalho. É um trabalho resistente, tá? Contrário à força que está movimentando o corpo. A letra B, a força-peso de um corpo em queda livre. A força-peso de um corpo está sim realizando trabalho, e é um trabalho motor, tá? A força-peso tem a mesma direção e sentido do movimento. A letra D, a força de atrito durante a frenagem de um veículo. Sim, a força de atrito ela realiza o trabalho e é um trabalho resistente, né? Lembra que a força de atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Então, se eu fazer aqui um pneu, vamos tentar fazer um pneu aqui, e aí nós temos o solo. E esse carro está se movimentando para a direita. A partir do momento que ele acionar os freios, nós teremos uma tendência de deslizamento para frente. Logo, a força de atrito é para a esquerda. Então, essa força de atrito, ela realiza sim trabalho, tá? Porque nós teremos aqui o carro tentando parar, né? Tentando encerrar o seu movimento. E essa força de atrito está tentando impedir o quê? O deslizamento, ok? Então, realiza trabalho sim. E depois, a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento uniforme. Então, nessa questão, nós temos aqui um elevador. E aqui nós temos um cabo. Ele está falando da tensão, que a gente conhece melhor como tração. Essa força de tração, ela está sendo responsável por movimentar o elevador. Logo, essa força de tração também realiza trabalho, ok? Então, a melhor alternativa aí, então ficou a letra C. Vamos lá. Questão número 12 diz o seguinte: imagine a seguinte situação. Um operário de construção civil precisa carregar um saco de cimento de 50 kg. Ele levanta esse saco de cimento e se desloca por 20 metros na horizontal.
Adote a gravidade ou a seleção gravitacional G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força do operário sobre o cimento. Bom, gente, então aqui nós temos uma questão aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque ele está se referindo à força que o rapaz, né, fiz aqui já um esqueminha, aplica no saco de cimento. E a força que ele está aplicando é uma força para manter esse saco de cimento elevado. Então, a força para cima. E o deslocamento é na horizontal. Perceba que a força aplicada no saco de cimento é perpendicular ao deslocamento. E aí a gente lembra que o trabalho de uma força é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. E aí o cosseno de 90 graus, a gente lembra que é igual a quanto? É igual a zero. Logo, o trabalho dessa força é igual a zero. Ok? Muito bem. Então basta lembrar. Se a força está sendo aplicada a um objeto e esse movimento é perpendicular, logo o trabalho dessa força é igual a zero. Dessa forma, nós temos a alternativa C como resposta da questão número 12. A questão número 13 diz o seguinte: um corpo C de peso P escorrega com atrito num plano inclinado, com aceleração A diferente de zero. Que forças realizam trabalho? Letra A. A componente da força peso ao longo da trajetória e a de atrito. Letra B. Somente a força peso. Letra C. Somente a força de atrito. Letra D. Nenhuma, pois se equilibram. Letra E. Todas as forças atuantes. Bom, galera, perceba o seguinte, então. Aqui nós temos a situação, né, de um bloco, uma certa massa, que está escorregando num plano inclinado, né, um plano aqui com a inclinação alfa, tá, um ângulo alfa. E aí nós fizemos o seguinte, ó, nós temos aqui a visualização das forças que estão atuando nesse bloco. Então, principalmente aqui nós temos o que? A força peso, apontando para baixo. E aí nós temos a força normal, que é aquela força que surge devido ao contato do bloco com a superfície. A força de atrito, que é contrária à movimentação do bloco. E é claro, aí nós temos as componentes da força peso, né? Vamos lembrar, o que são essas componentes aqui? A força peso desmembrada, né? A gente desmontou a força peso em duas componentes, nas componentes perpendiculares, né? A componente PX, que é horizontal ao plano, e a componente PY, que é perpendicular ao plano, tá? Aí a questão 13 diz o seguinte: qual dessas forças realiza trabalho, né? Então, realiza trabalho é aquela força que está realizando um deslocamento, né? Seja um deslocamento contrário ou seja um deslocamento a favor, no mesmo sentido. Bom, como o bloco está escorregando, a força Px, ela sim realiza trabalho, tá? A força de atrito está tentando resistir esse movimento. Então a força de atrito também realiza trabalho. E é um trabalho que? Resistente. A força normal, ela está sendo aplicada para cima. Não tem movimento para cima, então não tem trabalho da força normal. PY da mesma forma. Não tem trabalho da força PY porque nós não temos movimento na direção perpendicular ao plano, muito menos a força peso, tá? Então apenas que quem produz trabalho ou realiza trabalho é a componente Px e a força de atrito. Então a resposta que nós temos ali na questão número 13 é a letra A componente da força peso ao longo da trajetória, que é a Px, e a força de atrito. Ok? Questão número 14. Assinale a proposição incorreta. O trabalho mecânico realizado por uma força pode ser nulo quando a intensidade da força for nula, o módulo da força for diferente de zero, mas não se deslocar, o módulo da força for diferente de zero e a força de se deslocar, mas sua direção sempre se mantiver normal a direção do deslocamento. Letra D. A intensidade da força for diferente de zero e se deslocar,
mas sua direção sempre se mantiver paralela à direção do deslocamento. E letra E, existe uma proposição incorreta entre as anteriores. Bom, gente, então vamos analisar cada item dessa questão número 14 e vamos verificar qual é que está incorreta, né? Conforme solicita a questão 14. Então, a letra A intensidade da força for nula. Se a intensidade da força for nula, então o trabalho também é nulo. Então, essa está correta. Então, não vamos marcar. Letra B. O módulo da força for diferente de zero, mas não se deslocar. Bom, se não deslocar, então nós temos o trabalho igual a zero. Lembra lá da equação do trabalho? A equação do trabalho é dada por trabalho igual a força vezes deslocamento. Se o deslocamento é zero, o trabalho também é zero. Tá bom? Letra C. O módulo da força for diferente de zero e a força se deslocar, mas sua direção sempre se mantiver normal à direção do deslocamento. Bom, se a sua direção se mantiver normal ao seu deslocamento, nós temos então, gente, que o ângulo formado entre a força, né, e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. E aí nós temos pela equação do trabalho que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. E o cosseno de 90 é zero. Bom, se esse fator é zero, quando eu multiplicar por qualquer outro valor, nós temos então que o trabalho é zero. Muito bem, então essa afirmação ela está correta também. Então a letra C nós não vamos marcar. E aí nós vamos para a letra D, que diz o seguinte: a intensidade da força for diferente de zero e se deslocar, mas sua direção sempre se mantiver paralela à direção do deslocamento. Bom, então nesse caso, nós não temos um trabalho nulo, gente. Por quê? Olha só. Então, vamos anotar aqui, questão número 14, essa alternativa D. Ele está dizendo o seguinte: se nós tivermos uma força que está sendo aplicada em um corpo e o deslocamento é sempre paralelo a essa força, então ele está dizendo que essa força vai ser nula. Não, não vai ser nula, né? Porque se há força, se há deslocamento, então o deslocamento tendo a mesma direção e sentido, nós temos o quê? Uma força realizando um trabalho que nós chamamos de trabalho motor, tá? Posso olhar de novo aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Nesse caso de quanto? 0 graus. Cosseno de 0 graus é igual a 1, tá? Por que 0? Olha só, qual é a inclinação da força em relação ao deslocamento? É 0, tá certo? Bom, então, sendo paralela nessa condição, nós temos um trabalho diferente de 0. Alguém vai falar assim: professor, mas e se a força estiver na mesma direção, mas em sentidos contrários ao deslocamento? Então aqui eu tenho a força para a direita e o deslocamento para a esquerda. Então nós temos um ângulo de 180 graus. No entanto, eu vou fazer o seguinte, que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de quanto? De 180 graus. E 180 graus é igual a menos 1. Então nós teremos que um trabalho resistente, tá? Que também não é nulo, tá? Porque nós estamos considerando uma força constante e um deslocamento constante também. Então essa afirmação D, ela está incorreta, porque quando a força e o deslocamento forem paralelos, nós teremos ou um trabalho motor ou um trabalho resistente, nunca igual a zero, ok? E para finalizar, só para então, para a gente ter certeza, vamos na letra E. Existe uma proposição incorreta entre as anteriores. Sim, existe uma incorreta. E é a letra D. Então, não posso marcar a letra E, tá? Porque se eu marcar a letra E, então eu estou marcando a alternativa correta. E não é isso que o exercício quer. Ele quer que você marque a proposição incorreta, tá bom? Então, vamos agora para a questão número 15. Um pequeno bloco desliza num trilho reto, sem atrito, submetido à ação de uma força resultante F igual a 250 N constante. Calcule o trabalho dessa força em percurso de 10 metros no mesmo sentido da força. Bom, então nós temos aqui a força de 250 N, o deslocamento
vai ser então de 10 metros e qual é esse trabalho. Então, só para ficar claro, nós temos aqui o seguinte: a força tem um certo sentido e esse deslocamento que está sendo aplicado em um objeto, né? Vamos até colocar um objeto aqui. O deslocamento também tem o mesmo sentido. Então, nesse caso, nós temos um trabalho que nós chamamos de trabalho motor, ok? E aí, como é que a gente determina esse trabalho? Trabalho é dado pela força vezes o deslocamento, tá? Então, alguém fala, professor, e o cosseno? Se você quiser colocar o cosseno aqui, ó, então é o cosseno de que ângulo? O cosseno de zero. E o cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, na verdade, a gente não coloca, porque a gente sabe que vai dar 1 aqui. Mas, continuando, a gente tem aqui que o trabalho é dado pela força 250 vezes o deslocamento 10. Então, eu tenho que o trabalho dessa força é de 2.500 joules. Questão número 16 diz o seguinte: uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostram a figura A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo do mesmo deslocamento. Então temos ali as duas figuras, né? Conforme você está vendo aí, na figura A, um homem empurrando um caixote, aplicando uma força em uma direção que é vertical, né? Ou na diagonal em relação à horizontal, tá? E na letra B, na figura B, nós temos ali o mesmo homem aplicando uma força paralela, tá? Então aí a gente vai comparar o ângulo dessa força em relação ao deslocamento desse caixote, tá? E lembrando que essa força também é igual nos dois casos. E aí vamos dar uma olhada nas alternativas, olha só. Considerando a força F, é correto afirmar que o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Não é, porque a força não está sendo aplicada com a mesma inclinação em relação à horizontal, em relação ao deslocamento. Então a letra A não é correta. Letra B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B. Não é maior em A, porque o ângulo formado da força em relação ao deslocamento é um ângulo maior que 0 graus, tá? Esse trabalho ele vai ser máximo quando o ângulo é igual a zero, tá? E aí nós vamos observar então que o trabalho ele é máximo no item B. E aí nós podemos analisar então as outras afirmações. Olha só, letra C. O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Exatamente. Então a alternativa C é a correta. E a letra D, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Não, a gente não precisa saber o valor da força, sabendo que há um deslocamento, desde que essas forças são iguais, tá? Então a gente consegue comparar sim, e comparamos, e a alternativa correta é a letra C. Tá certo, gente? Ok, galera? Então ficou aí mais 3 questões para vocês terminarem, tá bom? Façam as questões. Se tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.